Quando Rommel começou a percorrer sistematicamente as defesas costeiras francesas, no início de 1944, constatou que o Muro do Atlântico estava longe de ser uma barreira contínua. Na Normandia, muitas posições eram simples ninhos de metralhadoras com um pouco de concreto, separados por longos trechos de praia apenas protegidos. A partir dessas inspeções, ele impulsionou uma campanha acelerada de fortificação. Aumentou-se a colocação de obstáculos na zona de marés, com asparaguzes de aço, ouriços tchecos e estacas com minas, e ordenou-se inundar campos interiores para impedir o pouso de planadores e dificultar o movimento de veículos em caso de desembarque. Milhares de trabalhadores forçados foram mobilizados para escavar trincheiras, erguer muros antitanque e plantar minas, enquanto as unidades da Wehrmacht e da Kriegsmarine reforçavam pontos-chave com artilharia de campanha e canhões costeiros. O problema alemão continuava sendo estrutural, a extensão da costa a defender, a escassez de concreto, aço e munição, e a prioridade que a Frente Oriental tinha na distribuição de recursos. Rommel solicitou mais divisões estáticas para guarnecer as praias e mais unidades móveis para contra-atacar, mas se deparou com um exército exausto, com quadros incompletos e frequentemente equipado com armamento capturado em campanhas anteriores. Algumas divisões destacadas na Normandia incluíam batalhões originados nas Ostbataillone, unidades formadas por prisioneiros soviéticos e voluntários do leste, cujo grau de motivação e capacidade de resistência eram incertos. Paralelamente, os conflitos doutrinários sobre o uso das reservas blindadas não foram resolvidos. O Comando do Oeste, o Grupo de Exércitos B e o próprio Hitler mantinham critérios divergentes sobre quando e onde os panzers deveriam intervir. Enquanto isso, do outro lado do canal, a Grã-Bretanha se transformava em um gigantesco porta-aviões e base logística. Desde o final de 1943 e durante os primeiros meses de 1944, o fluxo de tropas americanas para as ilhas intensificou-se de forma constante. Acampamentos de tendas, barracões de madeira e bases improvisadas surgiram em campos, florestas e arredores de vilarejos no sul da Inglaterra. Portos como Plymouth, Portsmouth, Southampton ou pequenos embarcadouros em Devon e Dorset se encheram de lanchas de desembarque, navios de transporte e navios de guerra. Estradas estreitas suportavam um tráfego contínuo de caminhões, tanques e artilharia. O movimento de comboios foi organizado com rigor quase industrial para evitar congestionamentos. O cotidiano nesta ilha militarizada combinava rotina, tensão e choque cultural. Os soldados americanos chegaram com um nível de rações e salários superior ao dos britânicos, o que gerou comentários e ressentimentos em parte da população e das tropas locais. A frase overpaid, oversexed and overhere tornou-se comum no folclore britânico para descrevê-los. No entanto, também houve intensa interação social. Os pubs se encheram de uniformes americanos, formaram-se casais, realizaram-se bailes e surgiram casamentos de guerra. Ao mesmo tempo, a população civil continuava submetida ao racionamento de alimentos e combustível, às restrições de viagem e à pressão psicológica de uma guerra que se prolongava desde 1939. Neste contexto, o treinamento das forças de assalto desenvolveu-se de forma sistemática. As unidades escolhidas para desembarcar nas 5 praias normandas praticaram repetidamente operações anfíbias em costas britânicas com características semelhantes, inclinações, areias e marés comparáveis. Foram utilizadas lanchas reais, fogo real e coordenação com aviação e artilharia. Os exercícios permitiram detectar falhas em procedimentos, comunicações e equipamentos, mas também tiveram um custo humano significativo. Na primavera de 1944, ocorreram acidentes graves durante manobras preparatórias, incluindo ataques de lanchas torpedeiras alemãs contra comboios de exercício e erros de coordenação que causaram mortos e desaparecidos entre soldados que nunca chegariam a participar do dia D. Paralelamente à preparação tática, os aliados desenvolveram soluções logísticas e técnicas para sustentar a invasão uma vez estabelecidas as cabeças de praia. Uma das inovações mais importantes foi o desenho de portos artificiais, conhecidos como Mulberry.
Eram enormes estruturas modulares, caixas de concreto que seriam afundadas para formar quebra-mares, plataformas flutuantes, estradas metálicas sobre pontões e sistemas de amarração capazes de suportar o movimento do canal. Esses portos deveriam permitir o desembarque contínuo de veículos, combustível e suprimentos sem a necessidade de capturar imediatamente um grande porto francês em bom estado. Outra iniciativa-chave foi a construção de um oleoduto submarino, parte do projeto Pluto, acrônimo de Pipelines Under the Ocean, destinado a transportar combustível desde depósitos na Inglaterra até a França libertada. Embora seu pleno rendimento chegasse meses após o desembarque, o conceito refletia a escala do planejamento. O Dia D não era apenas uma operação tática de chegada à costa, mas o início de uma campanha terrestre prolongada que exigiria fluxos constantes de combustível, munição, peças de reposição e alimentos para centenas de milhares de homens. No plano estratégico, a aviação aliada intensificou, a partir da primavera de 1944, uma campanha direcionada à rede de transportes francesa. Sob o que posteriormente se conheceu como Transportation Plan, bombardeiros pesados e médios atacaram sistematicamente nós ferroviários, pontes, estações de classificação e depósitos de locomotivas no norte e oeste da França. O objetivo era dificultar ao máximo o transporte de reservas alemãs para a Normandia quando a invasão começasse. Esses bombardeios, embora estrategicamente eficazes, causaram danos consideráveis em cidades e vilarejos franceses, com milhares de vítimas civis, uma dimensão do prelúdio do Dia D que não foi detalhada nos noticiários da época. Junto à ação direta sobre infraestrutura, o engano foi outro pilar fundamental. A Operação Geral de Engano foi englobada no conceito Bodyguard, e um de seus componentes mais famosos foi Fortitude. Sua missão consistiu em convencer o alto comando alemão de que o desembarque principal ocorreria no Estreito de Calais e que qualquer outra ação na costa francesa seria mera distração. Para isso, criou-se um primeiro grupo do exército americano fictício, supostamente sob o comando do general George S. Patton, considerado pelos alemães como o principal comandante ofensivo americano. No sudeste da Inglaterra, instalaram-se maquetes de tanques infláveis, aviões de mentira, depósitos falsos de combustível e estruturas portuárias fictícias. O tráfego de rádio foi cuidadosamente planejado para simular a existência de grandes unidades. Agentes duplos, já integrados à rede de contra-espionagem britânica, forneceram aos serviços de inteligência alemães dados aparentemente confiáveis sobre a concentração de forças frente a Calais. A combinação desses sinais reforçou a convicção do OKW e de Hitler de que, mesmo se houvesse desembarque em outra área, o golpe decisivo ocorreria mais tarde no Pas de Calais. A resistência francesa desempenhou papel complementar nesse arranjo. Grupos vinculados a diferentes organizações, como gaulistas, comunistas e outros, receberam instruções precisas por meio de mensagens cifradas emitidas pela BBC, indicando quando intensificar sabotagens e operações. Durante os meses anteriores ao Dia D, essas redes realizaram reconhecimento das defesas alemãs, observaram movimentos de tropas e transmitiram informações sobre estradas, pontes e depósitos, dados que depois serviriam para aprimorar tanto o plano de bombardeios quanto a manobra terrestre subsequente. No interior das próprias forças aliadas, reforçou-se o sigilo. Embora o acúmulo de navios, aviões e tropas fosse visível para milhões de britânicos, a maioria desconhecia o local e a data previstos para o desembarque. Entre os comandos, utilizou-se uma estrita compartimentação da informação. À medida que a Operação Overlord avançava do papel para a realidade material, elaboraram-se versões sucessivas do plano com número limitado de cópias, e somente na fase final os comandantes de divisão e regimento receberam detalhes completos de suas missões. A Grã-Bretanha, ainda submetida a ataques com bombas voadoras V1 desde junho de 1944, viveu esses meses prévios entre expectativa e cansaço. Para os civis, a guerra durava quase 5 anos. Para os soldados aliados, a data da travessia do canal se aproximava e, com ela, a certeza de que muitos não retornariam.
As semanas de treinamento, os deslocamentos contínuos e o ritmo crescente de movimentos rumo ao sul marcavam uma mudança de fase. No final de maio de 1944, a ilha havia se transformado no maior acampamento de preparação para uma invasão anfíbia jamais vista. Contagem regressiva, do isolamento das tropas à decisão de atacar. Nas últimas semanas de maio de 1944, a preparação para a invasão entrou em sua fase mais delicada. O acúmulo de tropas, veículos e material bélico no sul da Inglaterra havia atingido um ponto em que o simples volume se tornava um risco à segurança. Qualquer vazamento sobre o local e a data do desembarque poderia ter consequências estratégicas. Por isso, o comando aliado decidiu isolar as unidades designadas para a primeira onda. Acampamentos próximos aos portos de embarque foram submetidos a um regime de fechamento. Saídas foram restritas, correspondência controlada e contatos com a população civil limitados ao máximo. Naqueles dias, muitas unidades receberam pela primeira vez informações concretas sobre sua área de desembarque. Até então, a maioria dos soldados só sabia que atravessaria o canal em algum momento de 1944. No final de maio, começaram a circular mapas detalhados da costa da Normandia, maquetes de praias, fotografias aéreas ampliadas e esquemas de objetivos específicos. Saídas de praia, ninhos de metralhadoras, vilarejos do interior, cruzamentos de estradas. Oficiais de inteligência explicaram as características do terreno, as defesas previstas e os nomes de código dos setores. Utah e Omaha para os americanos, Gold, Juno e Sword para britânicos e canadenses. Paralelamente foram distribuídos bilhetes de francos aliados, uma moeda de ocupação preparada para uso na França libertada para pagamento de salários, compras e requisições. Para muitos homens, segurar esses bilhetes pela primeira vez marcou a passagem da abstração à realidade. Estavam prestes a pisar em solo inimigo. As instruções incluíam normas sobre o trato à população civil, proibições de saques e procedimentos para o manejo de prisioneiros de guerra, embora a aplicação dessas normas em combate fosse desigual. A dimensão psicológica da contagem regressiva tornou-se visível em diários, cartas e depoimentos posteriores. Alguns soldados enfrentavam a espera com aparente tranquilidade, refugiando-se em rotinas de limpeza de armas, revisão de equipamentos e conversas triviais. Outros demonstravam abertamente angústia, conscientes de que as estatísticas de um desembarque sob fogo não lhes eram favoráveis. Havia despedidas implícitas entre companheiros, comentários sobre o que fazer com pertences pessoais caso não retornassem e brincadeiras macabras que funcionavam como mecanismo de defesa. A moral permanecia em geral alta, mas tingida de uma lucidez sóbria sobre o perigo imediato. No nível superior, o planejamento entrava em ponto crítico dominado por uma variável: o tempo meteorológico. A operação exigia uma combinação muito precisa de condições. Era necessária uma lua suficiente para facilitar a navegação noturna e as operações aerotransportadas, marés que permitissem às lanchas aproximar-se da costa sem revelar cedo demais os obstáculos submersos e ventos aceitáveis para a travessia do canal. Essas restrições reduziam as datas possíveis a poucas janelas a cada mês. Para junho de 1944, o intervalo real concentrava-se nos dias 5, 6 e 7. Os serviços meteorológicos aliados, apoiados por estações na Islândia, Irlanda e Atlântico Norte, acompanhavam de perto o avanço de frentes e depressões. As informações disponíveis eram melhores do que as dos alemães, que haviam perdido muitas bases meteorológicas avançadas e tinham uma visão mais limitada da evolução do tempo. No final de maio, as previsões indicavam crescente instabilidade para os primeiros dias de junho, com possibilidade de ventos fortes e baixa visibilidade no canal. Isso obrigou Eisenhower e sua equipe a revisar continuamente o calendário. A frota de invasão, composta por milhares de navios de todos os tipos, já começava a posicionar-se para a partida. Lanchas de desembarque, transportes de tropas, dragas, escoltas, couraçados e cruzadores haviam sido agrupados em diferentes portos e fundeadouros. Os movimentos eram coordenados com horários rigorosos para evitar colisões e congestionamentos. À medida que se aproximava a primeira data prevista, 5 de junho, começaram as ordens de embarque.
As unidades receberam instruções detalhadas sobre a hora em que deveriam subir a bordo, a estiva de equipamentos pesados e a organização interna de cada navio. Nos dias 3 e 4 de junho, entretanto, ocorreu um agravamento significativo do tempo. O vento aumentou, o mar se agitou e a visibilidade diminuiu. No dia 4 de junho, parte da frota já se encontrava em movimento quando os meteorologistas confirmaram que as condições previstas para a madrugada do dia 5 seriam muito desfavoráveis. Ondas excessivas, nuvens baixas e rajadas de vento que poderiam dispersar os paraquedistas e dificultar a precisão dos bombardeios. Diante dessa informação, Eisenhower foi obrigado a ordenar o cancelamento da operação para aquela data e a mandar alguns comboios de volta para seus portos de origem ou áreas de espera. Essa decisão teve impacto imediato na moral e na logística. Os soldados, já embarcados e mentalmente preparados para partir, receberam a notícia do adiamento com mistura de frustração e alívio. Em muitos casos, permaneceram a bordo dos navios ou confinados em áreas restritas, aumentando a sensação de aprisionamento e incerteza. Do ponto de vista logístico, cada dia de adiamento significava consumo adicional de combustível, rações e recursos, além de aumentar o risco de que o inimigo detectasse preparativos anormais. A janela meteorológica se estreitava. Se as condições não melhorassem para os dias 6 ou 7 de junho, a operação poderia ser adiada por várias semanas, com implicações estratégicas importantes. O Exército Vermelho preparava uma grande ofensiva de verão e contava que os aliados ocidentais cumprissem o compromisso de abrir uma segunda frente. Um atraso prolongado poderia tensionar a relação com Moscou e modificar o equilíbrio político dentro da coalizão. Além disso, os calendários de maré e luz lunar não podiam ser alterados. Na tarde de 4 de junho e na manhã do dia 5, os meteorologistas aliados fizeram várias apresentações críticas ao quartel-general. Apresentaram a possibilidade de uma breve melhoria relativa na madrugada de 6 de junho. Ventos um pouco mais fracos, teto de nuvens mais alto e condições de mar aceitáveis, embora não ideais. A previsão permanecia incerta, mas era a única janela viável antes de um período de mau tempo mais prolongado. A decisão não podia se basear em garantias, apenas em probabilidades. Eisenhower convocou seus principais comandantes para ouvir opiniões. Montgomery, responsável pelas forças terrestres, mostrou-se favorável a aproveitar a oportunidade, aceitando as dificuldades adicionais que o estado do mar pudesse impor. O almirante Ramsey, à frente da frota, advertiu sobre os riscos para as lanchas de desembarque, mas considerou que a operação ainda era executável. O marechal do ar Leigh Mallory expressou dúvidas sobre as missões aerotransportadas, prevendo fortes baixas entre paraquedistas e planadores se o vento e as nuvens não se comportassem como esperado. Após ouvir os relatórios e recomendações, Eisenhower retirou-se por alguns minutos para refletir. A decisão implicava o destino imediato de dezenas de milhares de homens e, em sentido mais amplo, o curso da guerra na Europa Ocidental. Um novo adiamento significaria aceitar o agravamento meteorológico e a perda da concentração recém-alcançada. Autorizar o ataque significava assumir uma operação de enorme complexidade em condições longe do ideal. Finalmente, na madrugada de 5 para 6 de junho, Eisenhower deu sua aprovação final. A frase que resumiu a decisão foi simples e direta. Ok, let's go. Em previsão de um possível desastre, redigiu também uma breve nota manuscrita na qual assumia pessoalmente a responsabilidade caso as forças aliadas fossem repelidas na praia. O texto, redigido em termos sóbrios, contemplava inclusive a necessidade de reembarcar as tropas caso a resistência alemã e as condições do mar tornassem impossível consolidar as cabeças de praia. Com a ordem de prosseguir, os mecanismos finais foram acionados. Confirmaram-se horários de decolagem para as unidades aerotransportadas e bombardeiros. Fixaram-se sinais de reconhecimento para evitar fogo amigo e as comunicações externas foram ainda mais restritas. Nos portos, os últimos veículos subiram às lanchas de desembarque e transportes, cargas foram ajustadas e listas revisadas.
Nas bases aéreas, os paraquedistas receberam suas últimas instruções, revisaram paraquedas e equipamentos e pintaram no rosto as cores de camuflagem regulamentares. A noite mais longa, paraquedistas, bombardeios e confusão. Na tarde de 5 de junho de 1944, a decisão de executar a Operação Overlord no dia 6 colocou em movimento o dispositivo naval e aéreo planejado há meses. Nos portos do sul da Inglaterra, os comboios começaram a deixar seus fundeadouros seguindo rotas cuidadosamente estabelecidas, guiados por dragas que deveriam abrir canais seguros através dos campos de minas alemães do canal. Durante a noite, esses navios de guerra especializados abriram múltiplos corredores em direção às costas da Normandia, parte essencial da Operação Netuno, o componente naval de Overlord. Enquanto a frota se movia, a aviação aliada iniciou a fase noturna da ofensiva. A partir de aproximadamente meia-noite, mais de 2.000 bombardeiros britânicos e americanos atacaram alvos na região da Normandia e no interior da França. Defesas costeiras, cruzamentos de estradas, estações ferroviárias e nós de comunicações. Esses bombardeios faziam parte do plano de transporte projetado para isolar o futuro campo de batalha, dificultando a capacidade de reação das reservas alemãs. Ao mesmo tempo, ataques foram direcionados a posições defensivas próximas às praias, embora a precisão noturna ainda fosse limitada e uma parte significativa das bombas tenha caído em terra firme ou sobre áreas urbanas, com consequências importantes para a população civil francesa. Paralelamente ao início dos bombardeios, decolou o componente aerotransportado de Overlord. Minutos após a meia-noite, os Pathfinders da 101ª Divisão Aerotransportada Americana saltaram sobre a península de Cotentin, a oeste da futura praia Utah. Sua missão era marcar as zonas de lançamento para as ondas de paraquedistas que seguiriam, utilizando faróis e luzes codificadas. Pouco depois, começaram os lançamentos massivos das 101ª e 82ª Divisões Aerotransportadas. A 101ª tinha a tarefa de controlar as saídas da praia Utah e os diques que cruzavam as áreas inundadas atrás da costa, além de destruir pontes sobre o rio Douve. A 82ª deveria assegurar pontes sobre o Merderet, proteger o flanco ocidental do desembarque e capturar cruzamentos vitais, incluindo a localidade de Sainte-Mère-Église, que naquela noite se tornaria o primeiro vilarejo francês libertado da invasão. As condições reais do salto foram mais difíceis do que o previsto. O fogo antiaéreo alemão obrigou muitos pilotos a manobrar bruscamente e reduzir a altitude, alterando a precisão dos lançamentos. A nebulosidade e a falta de referências visuais claras contribuíram para dispersar as unidades. Na área da 101ª, os paraquedistas aterrissaram frequentemente longe de seus pontos designados, em campos inundados pelos alemães, cercas do bocage e prados cheios de valas. Parte do material pesado foi perdida quando contêineres e equipamentos caíram em pântanos ou canais. A 82ª sofreu dispersão similar, com grupos que se encontraram misturados, sem oficiais no comando ou sem contato por rádio. Apesar dessa desorganização, pequenos núcleos de paraquedistas começaram a se reunir durante a marcha e atacar objetivos imediatos, como cruzamentos de estradas, postos de observação e pequenas guarnições. No setor oriental da zona de invasão, as operações aerotransportadas britânicas começaram um pouco antes, dentro do quadro da Operação Tonga. A 6ª Divisão Aerotransportada Britânica tinha várias missões-chave: capturar intactas as pontes sobre o Canal de Cannes e o rio Orne, neutralizar a bateria de artilharia de Merville, destruir as pontes sobre o rio Dives para dificultar contra-ataques e assegurar o flanco esquerdo das futuras praias Sword e Juno. O primeiro golpe de Tonga foi o assalto de planadores contra as pontes do Canal de Caen e do Orne, perto de Benouville e Ranville. Por volta das 0h15 de 6 de junho, 6 planadores Orsa, rebocados desde a Inglaterra, soltaram-se sobre a Normandia e aterrissaram a poucos metros dos objetivos. As tripulações haviam ensaiado durante meses a manobra para evitar obstáculos e chegar de forma concentrada. Apesar das dificuldades da noite, 5 planadores conseguiram pousar muito próximos das pontes. As seções de infantaria aerotransportada desembarcaram rapidamente, atacaram as posições alemãs, eliminaram ninhos de metralhadoras e asseguraram ambas as estruturas antes que os defensores pudessem detoná-las.
Em poucos minutos, as pontes ficaram em mãos britânicas, fator decisivo para permitir o enlace posterior com as tropas que desembarcarem na praia Sword. Um pouco mais a nordeste, outra parte da 6ª Divisão Aerotransportada dirigiu-se à bateria de Merville, que a inteligência aliada considerava equipada com canhões pesados capazes de atingir Sword Beach. A dispersão do lançamento dos paraquedistas fez com que o comandante do batalhão encarregado da missão reunisse apenas uma fração de seus homens e equipamentos antes do ataque. Apesar disso, a unidade lançou o assalto na madrugada, utilizando as poucas cargas explosivas e armas disponíveis. Após um combate intenso na escuridão, os paraquedistas conseguiram silenciar a bateria, embora com alto custo em baixas e sem poder confirmar até que ponto haviam inutilizado definitivamente as peças. Em toda a zona oriental, os britânicos também encontraram as consequências diretas das medidas de Rommel contra possíveis desembarques aerotransportados. Os campos estavam semeados de estacas, que os alemães chamavam de espargos de Rommel, postes com cabos e minas destinados a destruir planadores e matar ou ferir paraquedistas ao entrar em contato com o solo. As inundações deliberadas nas planícies próximas aos rios criaram áreas de água nas quais alguns soldados se afogaram sob o peso do equipamento. No entanto, grupos dispersos da 6ª Divisão Aerotransportada conseguiram reunir efetivos suficientes para cumprir tarefas essenciais: demolir pontes sobre o Dives, estabelecer perímetros defensivos ao redor das pontes capturadas e bloquear rotas que poderiam ser utilizadas pelos reforços alemães para chegar à costa. Ao longo da noite, a atividade aérea e naval gerou sinais contraditórios para o comando alemão. Os radares costeiros detectaram intensa concentração de navios no canal, mas os relatórios chegavam por canais de comando fragmentados. Alguns oficiais interpretaram inicialmente os movimentos como possíveis manobras de distração ou simples reforço dos bombardeios habituais. O fato de que o alto comando alemão permanecia convencido de que o desembarque principal ocorreria no Pas de Calais contribuiu para subestimar, num primeiro momento, a importância dos indícios vindos da Normandia. Em terra, os comandos locais se viram confrontados com relatórios de paraquedistas em múltiplos pontos, muitas vezes exagerados pela confusão e falta de comunicações confiáveis. Houve mensagens sobre quedas massivas em áreas amplas, quando na realidade se tratava de pequenos grupos muito dispersos. As unidades alemãs de retaguarda, baterias de artilharia e postos de comando começaram a receber fogo e ataques noturnos que interromperam linhas telefônicas, cortaram estradas e geraram a sensação de que havia mais inimigos do que realmente existiam. Em alguns setores, o combate se desenvolveu entre pequenos grupos de paraquedistas e destacamentos alemães surpreendidos, sem visão clara do conjunto da operação. Enquanto isso, sobre o mar, a frota de invasão continuava avançando para as zonas de concentração designadas frente a cada praia. Dragas e escoltas abriam caminho para os grandes navios de guerra e para os transportes cheios de tropas, enquanto se impunha silêncio de rádio para reduzir as possibilidades de detecção e localização exata pelo inimigo. Nos transportes, os soldados acompanhavam o avanço sem ver mais do que a escuridão e as luzes limitadas do próprio navio. No convés, apenas alguns oficiais e marinheiros divisavam intermitentemente os flashes distantes dos bombardeios sobre terra. Na península de Cotentin, a dispersão dos paraquedistas americanos produziu uma situação tática complexa, mas, em perspectiva, útil. Pequenos grupos isolados bloquearam estradas, emboscaram veículos, cortaram cabos e atacaram pontos de controle, criando uma impressão desproporcional da presença inimiga. Alguns objetivos-chave, como cruzamentos e vilarejos próximos às saídas de Utah Beach, ficaram em mãos aliadas antes do amanhecer, embora os comandos americanos tenham levado horas para fazer um balanço real de quais unidades haviam chegado aos objetivos previstos. No entorno de Caen, a 6ª Divisão Aerotransportada consolidou sua cabeça de ponte ao redor das pontes do Orne e do Canal, preparando defesas improvisadas contra possíveis contra-ataques de unidades blindadas alemãs. A comunicação com o comando naval e terrestre aliado ainda era limitada, mas os objetivos iniciais da Tonga, como as pontes asseguradas, a bateria de Merville neutralizada e várias pontes do Dives destruídas, haviam sido, em essência, alcançados antes do amanhecer.
Omaha, o inferno na areia. Ao amanhecer de 6 de junho de 1944, a costa da Normandia surgiu aos soldados aliados como uma linha baixa e cinzenta do outro lado de um mar ainda agitado pelo mau tempo dos dias anteriores. À sua frente, uma armada de milhares de navios ocupava o horizonte. Transportes de tropas, lanchas de desembarque, dragas, destroyers, cruzadores e couraçados aguardavam a ordem para iniciar o ataque. A Operação Netuno entrava em sua fase crítica. No setor designado como Omaha, as forças americanas se preparavam para desembarcar em uma faixa de cerca de 10 quilômetros de costa, limitada por penhascos e dominada por alturas onde se encontravam as posições alemãs. A praia estava defendida por elementos da 352ª Divisão de Infantaria, uma unidade com experiência de combate, reforçada por baterias de artilharia e numerosos ninhos de metralhadora instalados em casamatas de concreto. Diferentemente de outros setores, em Omaha, a combinação de relevo, densidade de defesas e tropas inimigas com certo treinamento criou uma configuração especialmente perigosa para qualquer força que tentasse desembarcar. Antes que as primeiras lanchas se dirigissem à costa, os aliados executaram um bombardeio aéreo e naval projetado para destruir ou pelo menos degradar as defesas. Bombardeiros pesados atacaram durante a madrugada posições em segunda linha e supostas casamatas. Entretanto, a decisão de lançar as bombas um pouco mais terra adentro para evitar impactos sobre a própria infantaria fez com que muitas explosões se afastassem dos objetivos principais, deixando intactos numerosos pontos fortes. O bombardeio naval subsequente, embora intenso, foi relativamente breve para manter certo efeito surpresa e nem sempre conseguiu localizar com precisão as peças inimigas camufladas na encosta. As primeiras ondas se organizaram em lanchas de desembarque LCVP e LCA transportando companhias das 1ª e 29ª Divisões de Infantaria americanas. O plano original previa que carros anfíbios e blindados especializados apoiassem imediatamente a infantaria na praia, criando pontos de fogo móvel contra as casamatas. Parte desses tanques deveria chegar nadando, impulsionada por esteiras e protegida por saias de lona. Na prática, o estado do mar e a distância de onde foram lançados resultaram fatais para muitos deles. Numerosos veículos afundaram antes de alcançar a costa, com a consequente perda de tripulações e capacidade de apoio. Quando as primeiras lanchas tomaram rumo definitivo para a linha de arrebentação, o fogo inimigo começou a se concentrar sobre elas. Artilharia e morteiros situados em altura, bem como metralhadoras de posições protegidas, atingiram várias embarcações antes que tocassem o fundo. Algumas explodiram ou pegaram fogo. Outras ficaram à deriva. Os soldados que conseguiam saltar na água às vezes caíam em áreas mais profundas do que o previsto, com todo o equipamento, fuzil, capacete, mochila, munição e cargas adicionais. O peso os arrastava, em muitos casos, a uma morte por afogamento a poucos metros da margem. Aqueles que alcançaram a praia encontraram uma faixa de areia relativamente estreita, seguida de uma zona de seixos e um talude que subia em direção à base das alturas. Nesse espaço limitado concentrou-se um volume de fogo devastador. As metralhadoras cobriam os setores de desembarque com fogo cruzado e os morteiros e peças leves de artilharia explodiam entre as lanchas, obstáculos e grupos de homens que tentavam encontrar qualquer cobertura possível. Os obstáculos anti-desembarque ofereciam, em alguns casos, proteção mínima, mas também dificultavam o avanço para o interior. A coordenação prevista entre infantaria, blindados e engenheiros foi seriamente prejudicada nas primeiras horas. Muitas unidades de engenheiros encarregadas de abrir brechas nos campos de obstáculos sofreram perdas muito altas nos primeiros minutos. Sem corredores limpos, as ondas seguintes tiveram que desembarcar em setores já saturados de destroços de lanchas, cadáveres, equipamentos flutuando e crateras. A confusão das unidades, a perda de oficiais e a interrupção das comunicações fizeram com que alguns comandos locais mal conseguissem seguir o plano original. Em certas zonas, companhias inteiras foram reduzidas a poucos grupos dispersos, buscando abrigo em qualquer depressão do terreno. Os relatórios que começaram a chegar aos níveis superiores descreviam uma situação crítica. Mensagens transmitidas de pequenas embarcações e navios de comando falavam de tropas presas na praia
impossibilidade de avançar e baixas muito elevadas. Houve momentos em que se considerou seriamente a possibilidade de suspender o desembarque em Omaha e redirecionar reforços para outros setores, diante do risco de ver aniquiladas as primeiras ondas sem conseguir uma cabeça de praia útil. A decisão de manter o esforço, apesar das perdas, respondeu à avaliação de que uma retirada sob fogo poderia ser ainda mais desastrosa e que abandonar os homens já desembarcados equivaleria a condená-los sem possibilidade de apoio. No terreno, a dinâmica do combate começou a mudar gradualmente à medida que pequenos grupos de soldados, oficiais subalternos e sargentos reorganizavam o que restava de suas unidades. À sombra de crateras, obstáculos derrubados e restos de lanchas improvisaram pontos de reunião. Alguns chefes de companhia que sobreviveram aos primeiros minutos tomaram a iniciativa de lançar ataques localizados contra trechos concretos de arame farpado e taludes, sem esperar grandes coordenações. Os engenheiros que ainda possuíam explosivos concentraram-se em abrir brechas nos muros e defesas imediatas. Em vários setores, especialmente nas zonas centrais da praia, homens de diferentes companhias e regimentos se misturaram em grupos ad hoc. A rigidez da estrutura orgânica dissolveu-se em favor de decisões tomadas a curta distância do inimigo. Equipes de atiradores, granadeiros e metralhadores avançaram por trechos, aproveitando fumaça, incêndios e momentos em que a artilharia alemã reajustava o tiro. O objetivo imediato deixou de ser cumprir um esquema detalhado em mapas e passou a ser alcançar a base do talude e sair da faixa de areia atingida pelo fogo. Os destroyers aliados, ao observar a situação na praia, também modificaram seu comportamento. Várias unidades aproximaram-se muito mais da costa do que o previsto, manobrando em águas rasas para disparar quase a curta distância contra casamatas e ninhos de metralhadoras identificados por observadores avançados. Essa aproximação aumentou o risco de impacto das baterias costeiras e de minas, mas permitiu fogo mais preciso sobre pontos fortes que estavam causando estragos na infantaria. Os projéteis de 127 mm abriram brechas em algumas defesas-chave, contribuindo para reduzir, localmente, a intensidade do fogo alemão. À meia-manhã, o campo de batalha de Omaha ainda apresentava aspecto de caos. Lanchas destruídas, veículos inutilizados, corpos na areia e na água, feridos tentando se arrastar para coberturas precárias. No entanto, em alguns setores estabeleceram-se cabeças de penetração na base das alturas. Grupos que conseguiram superar a faixa de praia começaram a escalar barrancos, valas e cursos de água, aproveitando pontos onde o relevo oferecia alguma proteção contra o fogo direto. Nessas subidas ocorreram combates corpo a corpo contra pequenas posições avançadas e patrulhas alemãs surpreendidas pela rapidez do avanço. Do lado alemão, os comandos da 352ª Divisão perceberam a magnitude do ataque, mas também suas dificuldades. Inicialmente, a resistência organizada das posições fortificadas provocou um número muito elevado de baixas aliadas com custo relativamente baixo em pessoal e munição. No entanto, a intensidade do fogo naval, a crescente ameaça de rupturas locais e a possibilidade de desembarques adicionais em outros pontos geraram dúvidas sobre onde concentrar as escassas reservas disponíveis. Comunicações interrompidas, falta de clareza sobre o que ocorria em outras praias e a incerteza sobre se a Normandia era o objetivo principal complicaram a tomada de decisões a nível divisional e superior. Por volta do meio-dia, embora a situação permanecesse crítica em vários trechos, a combinação de reorganização no terreno, apoio naval de curta distância e esgotamento progressivo de alguns pontos de fogo alemães permitiu às forças americanas estabelecer vários corredores da praia para o interior. Através dessas brechas começaram a subir mais homens, equipamentos de armas pesadas e, em alguns casos, veículos que conseguiram desembarcar intactos. A faixa de areia deixou de ser um espaço de combate principal e tornou-se gradualmente uma zona de passagem e evacuação de feridos, enquanto a linha de contato se deslocava para a parte alta das encostas que dominavam Omaha. Sword, Juno, Gold e Utah, sucesso parcial e cabeças de praia unidas. Enquanto em Omaha as forças americanas lutavam para sair da faixa de areia sob um fogo devastador,
O desenvolvimento dos desembarques nas outras praias mostrou um quadro diferente, com variações significativas segundo o setor e a qualidade das defesas alemãs. No conjunto, a operação em Sword, Juno, Gold e Utah foi proporcionalmente menos custosa e mais próxima dos planos originais, embora em nenhum caso o calendário previsto tenha sido cumprido exatamente. No extremo ocidental do dispositivo aliado, a praia Utah foi atribuída ao 7º Corpo Americano. O objetivo principal consistia em estabelecer uma cabeça de praia na península de Cotentin e avançar rapidamente para o norte, a fim de isolar o porto de Cherbourg, chave para o futuro abastecimento. Durante a aproximação, correntes e erros de navegação desviaram as primeiras ondas aproximadamente 1,5 km ao sul do setor originalmente designado. Esse deslocamento, que em outro contexto poderia ter gerado graves confusões, revelou-se benéfico. A zona onde finalmente desembarcaram estava menos fortificada e defendida que a planejada. O fogo que a infantaria americana recebeu ao pisar Utah foi relativamente leve em comparação com Omaha. Parte das defesas alemãs havia sido danificada pelo bombardeio naval e aéreo, e as unidades inimigas presentes naquele trecho eram menos numerosas e mal posicionadas. Os engenheiros puderam trabalhar com maior eficácia para limpar obstáculos, e os blindados que conseguiram alcançar a margem forneceram fogo de apoio desde cedo. O general Theodore Roosevelt Jr., que desembarcou com a primeira onda apesar de problemas de saúde, constatou o erro de posição e decidiu manter a operação no ponto real de chegada, ordenando adaptar o plano à situação. Essa flexibilidade contribuiu para evitar atrasos e permitiu que as ondas seguintes se dirigissem ao mesmo trecho de costa. À medida que a manhã avançava, as tropas em Utah conseguiram penetrar para o interior, ligando-se a elementos das divisões aerotransportadas que haviam caído durante a noite na península de Cotentin. Povoados próximos às saídas da praia foram tomados e diques e estradas sobre zonas inundadas foram assegurados. A coordenação entre paraquedistas e forças de desembarque permitiu consolidar rapidamente um frente que, embora ainda estreita, estava melhor organizada que em Omaha e apresentava menor concentração de tropas na faixa de areia. Mais a leste, no setor britânico e canadense, a situação foi mais complexa, mas, de maneira geral, favorável. Gold Beach, atribuída ao XXX Corpo Britânico, estava defendida por unidades alemãs de menor qualidade e com um dispositivo que combinava casamatas, ninhos de metralhadora e campos minados. O mar agitado dificultou a chegada de algumas lanchas e o fogo inimigo causou baixas nas primeiras ondas, mas os blindados especializados como carros com lança-chamas, equipes de desminagem e pontes portáteis puderam ser empregados com maior eficácia do que em Omaha. As unidades britânicas conseguiram estabelecer uma cabeça de praia sólida e avançar para o interior, tomando povoados costeiros e aproximando-se da localidade de Bayeux, um dos objetivos do primeiro dia. Em Juno Beach, onde desembarcaram as forças canadenses, a resistência foi particularmente dura nos primeiros momentos. As defesas costeiras estavam melhor conservadas do que o esperado e o mar continuava apresentando condições difíceis. Várias lanchas sofreram danos graves e as primeiras companhias que pisaram a praia encontraram-se sob intenso fogo de metralhadoras e artilharia. No entanto, após superar a faixa de obstáculos e arames farpados, os canadenses se reorganizaram e empreenderam avanço decidido para o interior. Ao longo do dia, as unidades de Juno conseguiram penetrar mais profundamente que muitas de suas contrapartes em outras praias, alcançando pontos no interior acima dos objetivos planejados para o dia D naquele setor. Sword Beach, situada no flanco mais oriental do desembarque, foi atribuída ao 1º Corpo Britânico. Ali, a coordenação com a 6ª Divisão Aerotransportada, que havia assegurado as pontes do Orne, e parte do terreno-chave a leste do eixo Caen a Ouistreham, era essencial. As primeiras ondas britânicas enfrentaram fogo de artilharia e metralhadoras, mas contaram com o apoio de blindados e unidades de engenheiros que abriram brechas nos obstáculos. As tropas avançaram da praia em direção a Ouistreham e depois para Caen, cidade cujo controle era um objetivo central do plano de Montgomery para a jornada inicial.
Em Sword, a progressão nas primeiras horas foi relativamente rápida e as unidades conseguiram ligar-se aos paraquedistas na zona das pontes, assegurando um corredor contínuo desde a costa até a margem oriental do Orne. No entanto, a penetração em direção a Caen foi freada antes de atingir os arredores da cidade. Contra-ataques de unidades blindadas alemãs, em particular elementos da 21ª Divisão Panzer, obrigaram os britânicos a consolidar posições em vez de perseguir os ambiciosos objetivos iniciais. A batalha por Caen se prolongaria por semanas além do dia D. No conjunto, os 3 setores britânico-canadenses, apesar das diferenças de intensidade e resistência, conseguiram estabelecer cabeças de praia conectadas ao longo da costa. Gold e Juno formaram uma frente contínua e Sword conectou-se a oeste com Juno à medida que as unidades avançavam e limpavam bolsões de resistência. Essa união de praias proporcionou uma frente aliada mais coerente na faixa central, com possibilidades de manobra para o interior e para os flancos. Enquanto isso, a situação geral no mar continuava dominada pela frota aliada. As tentativas da Kriegsmarine de atacar com forças de superfície foram limitadas e, na maior parte, contidas pela superioridade numérica e pela cobertura dos destroyers e cruzadores aliados. Os submarinos alemães representaram uma ameaça potencial, mas as medidas antissubmarinas e o controle aéreo reduziram seu impacto na jornada inicial. A Luftwaffe, enfraquecida após anos de combate e com recursos concentrados em outros frontes, apenas conseguiu lançar ataques aéreos fragmentários e de pouca eficácia contra a armada de invasão e as cabeças de praia. Em terra, a reação alemã durante o dia D foi condicionada por problemas de comando e incerteza estratégica. Embora algumas divisões do oeste da França tenham começado a se mover para a Normandia, o plano de transporte aliado, os bombardeios sobre a rede ferroviária e o próprio caos nas comunicações retardaram sua chegada. A convicção de Hitler e de boa parte do alto comando de que o ataque principal chegaria em Pas-de-Calais levou a reter durante horas e até dias importantes reservas blindadas longe da área imediata do desembarque. Ao final do dia 6 de junho, o cenário na Normandia apresentava um balanço misto. Em Omaha, os americanos haviam pago um preço muito alto por uma cabeça de praia ainda frágil, mas já conectada com posições na parte alta das encostas. Em Utah, as forças do 7º Corpo haviam consolidado um setor relativamente estável e estavam em contato com os paraquedistas na península de Cotentin. Em Gold, Juno e Sword, britânicos e canadenses, controlavam uma faixa costeira contínua com pontos de penetração para o interior e ligação com as posições aerotransportadas a leste do Orne. A linha aliada ao longo da costa da Normandia ainda não era profunda, sofria problemas de congestionamento e carecia de um porto totalmente operacional, mas já representava uma base sólida de operações para a fase seguinte da campanha. Da praia ao labirinto, bocage contra ataques e tempestades. Nos dias posteriores a 6 de junho, a guerra na Normandia deixou de se concentrar na faixa de areia e transferiu-se para o interior, para os campos estreitos, os caminhos afundados e os sebes altos que caracterizavam o bocage normando. O que nos mapas poderia parecer um terreno relativamente simples de avançar, revelou-se no terreno um labirinto defensivo ideal para quem soubesse explorá-lo. Cada parcela estava cercada por taludes de terra coroados por sebes densas, formadas por raízes entrelaçadas ao longo de séculos. Os caminhos percorriam-se afundados entre paredes vegetais que limitavam a visibilidade e a manobra de blindados. Para os aliados, acostumados a conceber o avanço em termos de frentes amplas e linhas de fogo relativamente claras, o bocage impôs uma guerra fragmentada, de curto alcance, na qual infantaria e tanques tinham que coordenar-se em espaços muito reduzidos. Um único campo podia transformar-se num pequeno bastião. Em muitos casos, as unidades atacantes tinham que limpar uma parcela, reorganizar-se e preparar o assalto à próxima área cercada, repetindo o processo várias vezes. O avanço medido em quilômetros transformou-se em avanço medido em sebes. O exército alemão, por sua vez, compreendeu rapidamente as vantagens desse terreno. Um pelotão com metralhadoras, fuzis e alguns Panzerfaust podia atrasar por horas forças numericamente superiores. O relevo permitia posicionar peças antitanque em ângulos inesperados, disparar a curta distância e desaparecer em segundos.
As comunicações por rádio e cabo dos aliados sofriam constantes interrupções, porque a fragmentação do terreno dificultava a manutenção de linhas claras de comando e observação. No setor americano, após a consolidação de Omaha e Utah, o 7º Corpo e o 5º Corpo começaram a avançar para o interior com o duplo objetivo de ampliar as cabeças de praia e alcançar Cherbourg pelo norte. A península de Cotentin, com seus estuários, marismas e rede de caminhos secundários, tornou-se cenário de combates constantes. As divisões aerotransportadas, que haviam sofrido dispersão na noite do desembarque, reorganizaram-se gradualmente e atuaram como força de contenção e apoio na retaguarda imediata, enquanto a infantaria de linha avançava povoado por povoado. As comunicações alemãs com suas unidades em Cotentin complicaram-se à medida que os aliados capturavam cruzamentos e localidades-chave. No entanto, guarnições isoladas aproveitaram cada casa, cada igreja e cada interseção para organizar atrasos táticos. A artilharia aliada teve que adaptar-se a uma guerra de alvos próximos e ocultos, na qual a identificação precisa de objetivos era difícil e o risco de fogo amigo aumentava. A superioridade aérea americana continuava sendo um fator decisivo, mas na rede do Bocage, os caças-bombardeiros não podiam substituir a infantaria que precisava entrar fisicamente nas vilas e expulsar os defensores. No setor britânico e canadense, a luta concentrou-se no eixo de Caen. A cidade, importante nó de comunicações, havia sido um dos objetivos fixados para o próprio dia D, mas a resistência alemã e os contra-ataques blindados impediram sua captura inicial. Durante a segunda semana de junho, divisões blindadas alemãs, incluindo a 12ª SS Panzer Hitlerjugend, lançaram repetidos ataques contra posições britânicas e canadenses ao norte e oeste da cidade. Esses contra-ataques, muitas vezes mal coordenados, mas apoiados por canhões pesados e conhecimento do terreno, causaram baixas significativas e frearam o avanço aliado. Os combates ao redor de localidades como Oti, Buron e outras vilas ao norte de Caen incluíram episódios de brutalidade, execuções de prisioneiros e confrontos a curta distância entre blindados e infantaria. A 12ª SS, formada em parte por jovens doutrinados, mostrou uma tenacidade que elevou o custo de cada avanço. As unidades britânicas e canadenses responderam com uma combinação de fogo maciço de artilharia e ataques metódicos, mas o resultado foi uma linha de frente que se movia lentamente, com mudanças territoriais limitadas a um alto custo de vidas. Ao mesmo tempo, os aliados continuaram ampliando a infraestrutura logística na costa. Os portos artificiais Mulberry começaram a operar, permitindo o desembarque de veículos, munições e suprimentos a um ritmo superior ao de qualquer operação anfíbia anterior. Em Arromanches, o porto Mulberry B britânico começou a receber um fluxo crescente de material, com pontões que facilitavam a transição de navios para a costa mesmo com marés variáveis. No setor americano, outro porto artificial foi instalado para cumprir função semelhante e reduzir a dependência de pequenos cais e desembarques diretos na praia. No entanto, essa progressão logística foi subitamente comprometida em meados de junho por uma forte tempestade no Canal da Mancha. Entre 19 e 22 de junho, ventos intensos e ondas altas atingiram a costa da Normandia e as estruturas recém-implantadas. O porto Mulberry americano foi gravemente danificado, com seções arrancadas de suas âncoras e pontões destruídos. O Mulberry britânico também sofreu danos, mas permaneceu operacional após reparos. A tempestade afundou ou encalhou diversos navios, atrasou o desembarque de material e obrigou a reorganizar em parte o uso dos portos artificiais. O impacto imediato foi a desaceleração do ritmo de reforço em alguns setores e maior pressão sobre as bases de suprimento na Inglaterra, que tiveram que reorganizar seus embarques. No terreno, as tropas aliadas enfrentaram em plena campanha dias de chuva e vento que transformaram caminhos e posições em lama espessa, complicando ainda mais a mobilidade no Bocage. Barracas, refúgios improvisados e postos de comando sofreram inundações parciais, afetando as condições de vida de milhares de soldados. Apesar das dificuldades, a superioridade material aliada começou a se fazer sentir. No final de junho, centenas de milhares de homens e dezenas de milhares de veículos já estavam na Normandia.
O fluxo de munição, combustível e peças de reposição, embora afetado pela tempestade, permanecia muito superior ao que a Alemanha conseguia enviar às suas forças, através de uma rede de transportes constantemente atacada pela aviação aliada. Estradas e ferrovias no norte e oeste da França haviam sofrido bombardeios sistemáticos, e os trens alemães, que tentavam chegar à zona de combate, enfrentavam frequentes interrupções, sabotagens e ataques aéreos. Em Cotentin, a pressão constante das forças americanas acabou cercando Cherbourg. A cidade, importante base naval com fortes defesas, foi declarada fortaleza pelo comando alemão, implicando a ordem de resistir até o fim. A guarnição, composta por unidades de diversas origens e qualidades, preparou-se para um cerco, concentrando suas forças em um perímetro defensivo interior. Os americanos tiveram que avançar bairro por bairro, superando fortes, barricadas e posições de artilharia que exploravam o relevo urbano e as instalações portuárias. Finalmente, no final de junho, Cherbourg caiu nas mãos dos americanos após intensa resistência. A rendição do general von Schlieben e dos comandos restantes pôs fim à defesa organizada, embora as instalações portuárias tenham ficado muito danificadas por sabotagens e combates. A captura da cidade representou, porém, um marco na campanha. Garantia a médio prazo a possibilidade de dispor de um grande porto no Canal da Mancha para sustentar operações em profundidade. Enquanto se iniciavam os trabalhos de reparo e limpeza de minas e obstáculos no porto, o esforço militar seguia concentrado no bocage mais ao sul e leste. No setor britânico e canadense, junho terminou sem que Caen tivesse sido completamente capturada. Os combates ao norte e oeste da cidade continuaram, com sucessivas tentativas de romper as linhas alemãs, que sofriam pesadas perdas, mas mantinham uma frente coerente. A luta por Caen tornou-se uma batalha de desgaste, na qual cada operação envolvia apoio de artilharia e aviação em grande escala sobre zonas relativamente limitadas, com alto custo também para a população civil. No final de junho de 1944, a situação na Normandia havia se transformado em relação ao dia D. Os aliados controlavam uma cabeça de ponte contínua que abrangia toda a faixa de desembarque e avançava vários quilômetros para o interior, com um porto importante recém-conquistado em Cherbourg e uma massa crescente de forças acumuladas em terreno difícil. O exército alemão, embora ainda combatesse com tenacidade e conservasse divisões blindadas de qualidade, havia perdido a iniciativa e via suas reservas se consumirem em uma sucessão de contra-ataques locais e defesas improvisadas no labirinto do Bocage. Operação Cobra, Bocage em chamas e a Bolsa de Falaise. No início de julho de 1944, a campanha da Normandia entrou numa fase de desgaste. Os aliados controlavam uma ampla cabeça de praia, com Cherbourg já em suas mãos, e um fluxo crescente de tropas e material chegando da Inglaterra. No entanto, na frente terrestre, o avanço continuava lento. O Bocage continuava impondo combates de curta distância, com progressos medidos em metros e alto custo em baixas. O comando aliado assumiu que, para sair daquele labirinto, não bastava continuar empurrando. Era necessário um golpe concentrado que rompesse de uma vez a linha alemã no setor ocidental. No lado britânico-canadense, Montgomery havia tentado em várias ocasiões tomar Caen e abrir uma via para o interior com grandes operações como Epsom, Charnwood e Goodwood. Essas ofensivas desgastaram as divisões Panzer alemãs, mas não produziram uma ruptura decisiva. Boa parte dos tanques e unidades blindadas alemãs concentrou-se frente aos britânicos e canadenses, deixando a frente americana mais a oeste defendida por divisões menos potentes e com reservas blindadas mais limitadas. Essa redistribuição de forças, resultado de semanas de combates, criou as condições para uma ofensiva americana destinada a atravessar o Bocage. O plano dessa ofensiva recebeu o nome de Operação Cobra. Concebida pelo general Omar Bradley, comandante do 1º Exército Americano, previa um ataque concentrado ao sul de Saint-Lô, onde as defesas alemãs apoiavam-se em linhas relativamente estreitas entre sebes e vilas. O elemento inicial decisivo seria um bombardeio aéreo massivo, aproveitando a superioridade aliada em bombardeiros pesados e médios. Diferente dos ataques táticos habituais,
Cobra utilizaria formações de bombardeiros estratégicos para pulverizar um trecho específico da frente, abrindo um corredor pelo qual as divisões blindadas americanas poderiam avançar. As condições meteorológicas atrasaram o início da operação. Finalmente, o ataque foi lançado em 25 de julho de 1944. Nas horas anteriores, unidades de infantaria americanas posicionaram-se próximas à linha de partida, enquanto a artilharia preparava o terreno. Pouco depois, ondas de bombardeiros B-17 e B-24 começaram a lançar suas cargas sobre um setor de poucos quilômetros de profundidade. O efeito sobre as posições alemãs foi devastador. Trincheiras, casamatas, canhões antitanque e centros de comando ficaram sepultados sob crateras, escombros e terra levantada. A Panzerlehr, uma das divisões melhor equipadas da frente ocidental, sofreu danos graves em homens, blindados e comunicações. No entanto, o uso de bombardeiros pesados tão próximo das linhas próprias também teve consequências graves para os atacantes. Por erros de alinhamento e problemas de visibilidade, parte das formações lançou bombas curtas, que caíram sobre posições americanas. Centenas de soldados morreram ou ficaram feridos por fogo amigo, entre eles o tenente-general Leslie McNair, um dos oficiais de mais alta patente do exército americano mortos em combate na Europa. A tragédia não deteve a operação, mas adicionou caos e confusão nas primeiras horas do ataque terrestre. Após o bombardeio, as divisões americanas designadas para o assalto, incluindo unidades blindadas, avançaram sobre o setor devastado. A resistência alemã imediata foi limitada, não tanto por falta de vontade, mas pelo efeito combinado das explosões, destruição das cadeias de comando e desorganização nas linhas de comunicação. O terreno, coberto de crateras, restos de veículos e árvores arrancadas, dificultava o avanço dos tanques, mas abriu brechas numa frente que até então havia sido compacta. A progressão inicial foi prudente, para evitar emboscadas em meio ao cenário devastado, mas logo ficou evidente que as defesas inimigas naquele trecho haviam sido seriamente quebradas. A partir de 27 de julho, a ofensiva começou a transformar o caráter da batalha. Uma vez superada a zona diretamente afetada pelo bombardeio, as unidades blindadas americanas encontraram defesas menos coesas e um bocage que, embora ainda dificultasse a manobra, não estava defendido com a mesma densidade. O colapso da Panzerlehr e de outras formações de primeira linha abriu um corredor que o comando americano aproveitou para introduzir mais divisões e explorar a ruptura. Em poucos dias, o combate estático de SEB em SEB começou a dar lugar a uma guerra de movimento, com avanços mais rápidos para sul e oeste. Em 1º de agosto de 1944, o Terceiro Exército Americano, sob comando de George S. Patton, entrou oficialmente em ação, assumindo setores da frente e recebendo o encargo de explorar a brecha aberta pela Cobra. As unidades de Patton atravessaram Avranches e saíram finalmente do bocage em direção ao espaço mais aberto da Bretanha e do interior da França. A partir desse ponto, a campanha deixou de ser um lento avanço entre SEBs para tornar-se, em grande medida, uma série de manobras rápidas, colunas blindadas dirigidas a portos, cruzamentos de rios e centros de comunicações, com o objetivo de desarticular a estrutura defensiva alemã no noroeste da França. A reação alemã à ruptura combinou tentativas de improvisar uma nova linha defensiva com ordens de contra-ataque ditadas pelo alto comando. Hitler insistiu em lançar uma ofensiva para o oeste, a fim de cortar as penetrações americanas e reconectar com a costa, isolando as forças aliadas que avançavam. Dessa insistência surgiu a Operação Lüttich, um ataque concentrado de várias divisões blindadas alemãs em direção a Avranches, a partir de 7 de agosto. Lüttich reuniu grande parte das reservas blindadas ainda presentes na Normandia, mas atacou um inimigo que já possuía superioridade numérica, aérea e logística. As colunas de tanques e veículos alemães foram localizadas e atacadas repetidamente pela aviação aliada, enquanto as forças terrestres americanas organizavam defesas em profundidade. O avanço alemão, inicialmente ameaçador em alguns setores, foi rapidamente contido e finalmente detido sem atingir seu objetivo de cortar a brecha. A ofensiva consumiu recursos valiosos que teriam sido necessários para organizar uma retirada ordenada da Normandia. Com o fracasso de Lüttich e o avanço sustentado dos americanos para sul e leste,
a situação estratégica alemã deteriorou-se rapidamente. O 7º Exército e o 5º Exército Panzer, responsáveis pelo setor, foram forçados a recuar para leste, tentando manter uma linha coerente frente aos britânicos e canadenses que pressionavam desde o norte. A combinação da pressão americana desde Avranches e Le Mans e das operações anglo-canadenses em direção à Falaise configurou progressivamente um cenário de cerco. No início de agosto, o 1º Exército Canadense, apoiado por unidades polonesas e britânicas, iniciou operações destinadas a avançar em direção à Falaise e cortar as rotas de retirada alemãs. Ações como as operações Totalise e Tractable fizeram parte desse esforço, usando infantaria, tanques e artilharia em um terreno que já começava a abrir-se em relação ao bocage mais fechado dos primeiros dias da campanha. O objetivo não era apenas tomar a cidade, mas fechar uma pinça com as forças americanas que avançavam pelo sul. Entre 12 e 21 de agosto de 1944, a luta em torno de Falaise, Trun e Chambois deu origem ao que ficou conhecido como a Bolsa de Falaise. Os aliados foram estreitando uma área onde se concentravam dezenas de milhares de soldados alemães pertencentes a múltiplas divisões, juntamente com veículos, artilharia e serviços. O perímetro da Bolsa foi atacado incessantemente por artilharia e aviação, enquanto unidades canadenses, polonesas e americanas tentavam fechar definitivamente as brechas pelas quais o inimigo ainda podia escapar para leste. Os últimos dias do cerco foram marcados por ataques desesperados de unidades alemãs tentando abrir corredores através das linhas aliadas para evacuar homens e, na medida do possível, material pesado. Ao mesmo tempo, tropas presas no interior tentavam atravessar rios e estradas sob fogo, abandonando veículos danificados e canhões ao longo das rotas de retirada. A pressão convergente de americanos pelo sul e oeste, britânicos e canadenses pelo norte e poloneses em posições-chave a leste, reduziu o espaço disponível até transformá-lo num corredor de destruição, no qual ficaram milhares de cadáveres, tanques destruídos e colunas de suprimentos abandonadas.